Pois bem, iniciamos agora uma aula presencial mais virtual, né? E em razão da pandemia lastreada aí no mundo pelo Covid-19, hoje 4 de maio, e nós vamos continuar normalmente o que nós estamos trabalhando. Nós, até agora, tratamos sobre o oferecimento da denúncia, o recebimento da denúncia, e estamos falando sobre a resposta à acusação. Vamos então dar sequência, vou fazer, óbvio, uma revisão rápida de conteúdo, dando sequência aí sobre esta primeira peça processual da defesa, denominada resposta à acusação, certo? Existem bastantes peculiaridades aí sobre o tema, mas eu quero tratar com vocês passo a passo, sem pressa, tudo bem? Até pensando em termos de planejamento de aula, eu afirmo a vocês que o meu planejamento é para que a gente terminasse essa aula até um pouquinho mais cedo, mas a gente não tem pressa e vamos devagar. Se precisar fazer aula bônus, alguma coisa, eu não tenho problema nenhum. A gente finda o conteúdo, mas detalhando com qualidade, tá bom? Vocês estão me vendo aí pequenininho ou não? Sim. Então, é porque para mim não está aparecendo, mas vamos continuar então. Então, nós conversamos e fazendo o nosso resumo de sempre, sem medo de errar. Nós temos uma fase extrajudicial, que é a investigação preliminar, em que a finalidade é preparar a ação penal, alicerçando justa causa, de maneira a evitar ações infundadas contra qualquer pessoa, ou seja, também de maneira a garantir ações penais infundadas, violações a direitos fundamentais. Pois bem, aí nós vamos ter a oferta de uma denúncia ou de uma queixa-crime nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Lembrando, a denúncia, ela deve narrar o fato de maneira circunstanciada, situado no tempo, situado no espaço, situando a conduta humana imputada, evitando o que a gente denomina criptoimputações, evitando acusações, além de genéricas, também alternativas. E ainda analisando outros requisitos dispostos pela doutrina e também pela legislação processual atinente. Exemplo, a legitimidade ativa, o Ministério Público ou um querelante. Exemplo, ser proposta no vernáculo oficial, quando necessário, trazer rol de testemunhas, dentre outros. E após, vem um dos momentos mais conturbados ali desta denominada fase postulatória. Nós vamos ter que fazer o recebimento da denúncia ou a rejeição liminar em sentido amplo. Um juízo de admissibilidade negativo, não recebendo a denúncia ou rejeitando-a liminarmente, nos termos da melhor doutrina, técnico, né, em que faz a divisão entre a rejeição e o não recebimento, ou como interessa para nós, ou tal como interessa para nós, esse juízo de admissibilidade positivo, que é o recebimento da denúncia. Lembro, o despacho de recebimento da denúncia tem que ser uma decisão simples. É uma decisão interlocutória simples, de modo que a doutrina e até mesmo a jurisprudência, elas são tormentuosas no que tange à fundamentação.
Há quem diga que não deve nem fundamentar, porque seria um pré-julgamento. Por sua vez, a doutrina mais moderna, com base também em jurisprudência, em julgados mais recentes, dizem que esta fundamentação deve existir, mas deve ser extremamente reservada, simplesmente fazendo alusão aos requisitos da denúncia e demais causas dispostas no 395. Pois bem, neste momento do recebimento, a análise é exclusivamente processual, versa sobre o artigo 395, numa análise, repito, estritamente processual, requisitos da denúncia, condições da ação, pressupostos processuais e tem especial relevo a quarta condição da ação, denominada justa causa. Repito, aqui artigo 395, denominado apreciação processual. Logo após, se ela for efetivamente recebida, determina-se a citação pessoal do acusado. Faço alusão por mais uma vez ao artigo 363. O processo terá completada a sua relação processual com a citação do acusado. Já conversamos, é o chamamento do réu para a acusação, informando-lhe da sua existência, da ação penal, a existência da ação penal, do seu teor e a possibilidade de se defender. Estritamente relacionada ao contraditório, mas óbvio, por se tratar de processo penal, o contraditório poderá ser exercido com amplitude. Pois bem, e aqui então, só um pouquinho que tem alguém atrasado chegando, vamos admitir aí o Tiago. Tiago deve ter chegado, vamos ver se tem mais participantes. Pois bem, vamos continuar aqui. E aí nós terminamos a aula aqui, meus anjos, falando da resposta à acusação. Devidamente citada, efetivada a citação, o acusado deverá ter o prazo de 10 dias para fazer a resposta à acusação. Qual é o prazo, então? 10 dias. Lembrando a vocês, com especial ênfase, e eu vou reclamar, né? Reclamar no sentido de pedir. Eu vou pedir, amigos, lembrem, o processo penal se distingue e muito do processo civil. Por que que eu clamo isto? Porque mesmo que o réu não seja citado, mesmo que ele não seja citado porque ele não foi localizado, o processo ficará suspenso, assim como haverá a suspensão do prazo prescricional. Não foi encontrado citação por edital, mas efetivada a citação por edital, o processo é suspenso, até que ele compareça ou decline defensor. Logo, aqui, se ele for citado por edital e não comparece, não há a imediata revelia. Tudo bem? Outra coisa, se ele é citado pessoalmente e não oferece, não apresenta a resposta à acusação, processo penal é diferente do civil. Processo penal versa sobre direito indisponível. Neste sentido, o cara foi citado pessoalmente por oficial de justiça, mas ele foi citado? Sim, positivo. Ele foi citado. E ele apresentou a defesa? Não. Ele quedou
ele restou inerte. E neste sentido? Neste sentido, não há a revelia, mas sim é nomeado um defensor para o patrocínio da sua defesa. Lembrem, a revelia no processo penal é bem distinta do processo civil. Não deixem de lembrar. A revelia no processo penal é quando o réu já foi citado. E eu vou repisar. A citação do latim vem de citum, que é a ciência para acompanhar até o final. Logo, se ele foi citado pessoalmente e aí ele deixar de comparecer num ato processual, repito, quando já foi operada a citação pessoal, aí sim haverá a revelia. Artigo 367 do Código de Processo Penal. Deixando claro, nunca confundam revelia no processo civil versa direito disponível, revelia no processo penal versa sobre direito indisponível. São antagônicas. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Mas aí nós vamos continuar a nossa régua processual e eu quero fazer alusão aqui. A citação restou operada no nosso exemplo, no nosso caso concreto fictício. Citação positiva. E o réu vai responder a resposta à acusação? Sim, ele irá apresentar resposta à acusação. E é isso que nós vamos começar a aula de hoje, repetindo um pouquinho da passada, até para não nos perdermos na didática, já que interrompemos. Como fazer a resposta à acusação? Lembro, a resposta à acusação, ela está disposta no 396 e 396A. Vamos lá. No 396, simplesmente, ele faz alusão que, se o réu for citado, ele deverá perdão, eu embolei. Se o réu for citado, ele deverá oferecer resposta à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Por escrito no prazo de 10 dias. Então, o 396, deixando claro, o caput é simples. Oferecida a denúncia, recebida, vamos por ordem. Oferecida a denúncia pela acusação, recebida, cita-se o acusado para que responda à acusação no prazo de 10 dias. Tudo bem? E esta resposta será feita por escrito. Esta resposta será feita por escrito. Eu quero fazer alusão aqui, ó. A lei fala para responder à acusação. Há quem coloque aqui outros nomes. Há quem trate de defesa prévia, há quem trate de defesa preliminar e há quem trate de resposta à acusação. Obviamente que eu brinco, a nomenclatura dada a esse ato processual em que o acusado apresenta a sua primeira defesa, não nos interessa. Não vamos ficar discutindo o sexo dos anjos aqui. Importante saber o quê? Que é a primeira vez que o acusado vem aos autos. É isto que importa. O nome que eu, Natália, trato e considero adequado, de acordo com a melhor doutrina, é resposta à acusação. É o nome que eu dou, mas há doutrinas em sentido distinto. Não vamos brigar por isso, tudo bem? Saibam qual é a característica. A característica é que nós estamos
nós estamos num momento em que, para vocês entenderem aqui, sem sombra de dúvidas, neste momento da resposta à acusação, nós temos a denúncia já foi recebida. Esta é a característica marcante. A denúncia já foi recebida, cita-se o acusado para que apresente a resposta à acusação. Por que que eu estou trazendo isso para vocês? Porque há uma outra forma de defesa prevista em alguns ritos especiais, em que se chama defesa preliminar. Mas vejam, a defesa preliminar, ela tem previsão específica, não é a regra, é a exceção. E a título excepcional, somente será incidida, aplicada, se houver legislação específica dispondo neste sentido. Ou seja, a regra é a resposta à acusação. Recebe a denúncia, cita e oferece a defesa. Nós temos, a título excepcional, a defesa, olhem o nome, preliminar. Por que que é preliminar? Simples. Porque neste sentido, antes do juiz receber a denúncia, ele dá a oportunidade de defesa. Então, cuidado. Existem na ordem jurídica de índole processual penal duas peças processuais distintas em que devem ser identificadas no caso concreto. Independente do nome que for dado, o que marca cada uma destas peças? Simples. Simples. É o momento em que elas são oportunizadas. Na resposta à acusação, há a citação para oferecer a resposta, momento em que a denúncia já foi recebida. Por sua vez, na defesa preliminar, oferecida a denúncia, intima-se para que ofereça a defesa preliminar, momento em que a denúncia ainda não foi recebida. Após a defesa, olhem o nome, preliminar, é que haverá o seu recebimento. Pois bem, qual é a regra? A resposta, que é aplicada como regra no rito ordinário, no sumário e toda vez que o procedimento for omisso. Apenas se houver rito específico prevendo é que haverá a defesa preliminar. Tudo bem? Mas o que eu quero tratar com vocês é que, na prática, as duas têm praticamente a mesma função. As duas têm praticamente a mesma função. E aí, né, a pergunta que não quer calar. Mas, Natália, se elas possuem praticamente a mesma função, por que há previsões distintas? Não entendi. Olhem, o que o procedimento quis trazer à mesa é o seguinte: o mero recebimento da denúncia, como nós já vimos na aula passada, ele tem consequências processuais. Por exemplo, já consta ali na certidão de antecedentes que responde a um processo, já consta a interrupção do prazo prescricional e já deflagra a impossibilidade de diversos benefícios, tal como a suspensão condicional do processo, dentre outros. Portanto, o entendimento é que, em alguns ritos específicos, tais como a lei de drogas, competência originária dos tribunais superiores, crimes
praticados por funcionário público no exercício da função, repito, que são ritos específicos, a intenção foi, antes mesmo de receber a denúncia, é oportunizado a defesa, de maneira a dar maior garantia. Mas, feito as duas considerações, na forma de oferecer, de apresentar, de confeccionar esta peça processual, eu vou repetir, é muito parecido. Vamos lá. É o primeiro ato processual que a defesa vem no processo se manifestar. O artigo 396-A, no rito ordinário, diz que, na resposta, o acusado poderá agir de maneira indireta, ou seja, arguir preliminares. O que é uma preliminar? É o ataque processual. É trazer à baila um vício de índole processual que prejudica, que impede uma análise meritória. Tudo bem? Então, arguir preliminares, ou seja, atacar vícios processuais, os quais prejudicam e impedem a análise do mérito. É atacar o processo. Algum vício processual é preliminar porque ele impede, ele prejudica a análise meritória. Toda vez que tem um julgamento, que tem uma ação penal, o vício processual ele é preliminar, porque ele impede e prejudica a análise do mérito. Antes de resolver o mérito, vamos resolver o vício preliminar. O Estado não tem, ou pelo menos não deveria ter, interesse em julgar qualquer pessoa, sendo condenando ou absolvendo, em um processo viciado sob índole eminentemente técnica. Por quê? Porque é garantia devido processo legal. Está na Constituição. Todos têm direito ao devido processo legal. Então, neste primeiro momento, deve ser feita uma análise eminentemente processual. Mas, professora, como assim? Me perdi. Isto é o que a doutrina denomina para nós defesa indireta. Nós não vamos analisar o mérito. Nós não vamos verificar se a pessoa é inocente, se a pessoa é culpada, sentença absolutória ou condenatória. Aqui cabe uma defesa indireta. Cabe olhar todos os requisitos e pressupostos processuais, de maneira a verificar se estamos diante do devido processo legal. Por quê? Porque ele é garantia do process of law. Se alguém fala inglês melhor que eu, por favor, pode se manifestar, porque eu fiz e esqueci tudo. Mas é o due process of law, é o processo conforme a lei, é o devido processo conforme a lei, certo? E depois, já vou fazer aqui, né, uma consideração. A parada é que ninguém olha isso, ninguém olha devido processo legal, todo mundo esquece de olhar os requisitos processuais, as condições da ação e os pressupostos processuais. Aqui, meu amigo, é a hora de você até mesmo poder pedir reconsideração no que tange ao quê? Ao CPP 395. Não tem problema nenhum.
Aqui é o momento em que você pode falar o quê? Senhor juiz, em que pese o senhor já tenha recebido a denúncia, eu clamo que há um vício processual, portanto, requeiro a reconsideração, requeiro que o senhor nulifique o seu despacho de recebimento da denúncia, porque não há preclusão pro judicato, o juiz pode reconsiderar o seu ato processual, e então, que depois que o senhor fizer isso, o senhor a rejeite. Não tem problema nenhum, ao contrário, é um momento para tal fim. Tudo bem? E ainda, obviamente, superada o juízo de preliminar, deverá ser feita, então, a defesa direta. Direta é alegar tudo aquilo que lhe interessar. Alegar tudo aquilo que interessar. Oferecer documentos e justificações. E especificar as provas pretendidas. Ou seja, alegar tudo que interessar à defesa. Oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas. Pois bem, óbvio, eu trato a vocês aqui o seguinte: este é um momento processual para que o juiz, errei, peço perdão. Este é um momento processual para que a defesa também alegue exceção. É um momento para que a defesa alegue exceção. Lembrando a vocês, o que é exceção? Exceção é a defesa indireta. E é a defesa indireta, ou seja, é a defesa de cunho processual, apresentada por qualquer das partes. No caso, obviamente, vai ser por um acusado, com o intuito de prolongar o trâmite processual até que uma questão processual relevante seja resolvida, ou com a finalidade de findar a ação penal, porque ela é incabível, ou seja, a exceção trazida no parágrafo 1º do 396-A é uma defesa indireta, é uma defesa de cunho processual. É uma defesa de cunho processual. Ou porque ela traz um vício processual que vai prolongar a relação processual até que ele seja sanado, o nome técnico é sanado, ou até mesmo porque ele vai findar a ação penal, uma vez que é incabível que ela chegue até o seu fim. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Então, quais as duas formas de defesa que nós podemos trazer à baila na resposta à acusação direta? É mérito. É enfrentar a pretensão acusatória diretamente. É enfrentar o mérito. Ou indireta, que deve ser feito primeiro, né? Vamos até ser melhor aqui. Indireta é uma matéria preliminar que impede e prejudica o mérito, certo? Exemplo de indireta são as exceções trazidas no 396
Parágrafo 1º. Tudo bem? Aqui eu quero, antes de mais nada, fazer considerações pontuais. Considerações pontuais. Primeiro, não se esqueçam, não estamos no processo civil. Não é processo civil. Por quê, Natália? Porque aqui nós não temos aquela obrigatoriedade de refutar ponto por ponto, sob pena de acatar como veracidade a matéria não contraditada. Isso não existe no processo penal. O processo civil tem essa frescurinha, né? Você tem que refutar ponto controvertido por refutar ponto controvertido por ponto controvertido, sob pena daquilo que não for rechaçado, contestado, ser admitido como incontroverso, ter presunção de veracidade fática. Isso não existe no processo penal. Primeiro aspecto. Então, não viajem. Processo penal não tem nada a ver com processo civil nesse aspecto. Inclusive, a título de consideração, eu quero fazer um adendo aqui, a título só da gente ver como que a pessoa que não trabalha com processo penal e não estuda vai se meter a besta e se ferra. Uma vez, um advogado, e eu trago aqui para vocês um bom advogado na área dele, veio fazer um processo criminal, fazer uma ação penal na condição de defensor. E o cara, querendo ganhar um trocado, né? Porque todo mundo fala, e eu tenho birra disso. Não, eu faço trabalhista e faço penal. Eu faço civil e faço penal. E faz mal feito, meu amigo, porque não é a tua área. Mas, enfim, aí o lindão chegou e foi oferecer a resposta à acusação. E o lindão, olhem, ele foi fera no processo civil da PQP. Desculpa, meu esposo me proibiu. Ele anda assistindo minhas aulas que na pandemia estão indo no YouTube, me proibiu de falar palavrão, perdão. Mas olhem que interessante. Eu nem sei se eu posso falar palavrão na Croton. Ninguém ouviu, fica um segredinho entre nós 20 e YouTube, tá? Só entre nós. Mas vamos lá. Até se alguém souber cortar o pedaço da aula, vamos lá. O cara foi fazer, então, gente, a grosso modo, uma resposta à acusação num crime tributário, em que versa sobre o rito ordinário. E aí, olha que legal, o cara tem noção de processo. Por quê? Porque ele invocou uma matéria preliminar, ele invocou a ilegitimidade da parte. Pô, o cara mandou bem no processo, mas vejam que interessante. Olha, a preliminar, então, que foi invocada com força no 395. Mandou bem. E ele mandou bem porque ele falou, olha, não existe preclusão para o juiz, em que pese já tenha sido recebida a denúncia, eu requeiro que ela seja rejeitada. Para tanto, eu trago que há uma ilegitimidade da parte. E aí foi a hora que ele... Olha o que ele fez. Ele falou, verso feito sobre crime tributário. Então, quem deveria ser processado é a empresa e não a pessoa física. Nesse momento, ele fez a pior besteira. Daí ele veio e me mostrou, né? Pediu para mim, falou, olha, o juiz aqui deu um despacho, tirando um pouco de sarro, tal. Eu achei assim deselegante. Daí eu falei, obviamente, saibam,
Pela lei orgânica da magistratura, o juiz não pode ser desrespeitoso. Mas deixa eu ver o processo. Meus amigos, a gente já sabe. A legitimidade passiva da ação penal é contra a pessoa. Apenas no caso de crime ambiental poderá ser a pessoa jurídica trazida aos autos. Daí eu falei assim para ele, meu amigo, mas o que você quer? Você quer que o promotor processe, não quem sonegou a pessoa física. Você quer que ele processe a pessoa jurídica. Daí fica bom, né? Porque depois, se a pessoa jurídica for condenada, e aí? Prende a pessoa jurídica? Imaginem, empresa fulano limitado está presa. Isso não existe. Isso não existe. Você caminhou muito bem no teu manejo processual geral, mas no final você não é processualista penal e você viajou. Você viajou. Tudo bem? Só trazendo à tona aqui o porquê que é importante nós termos conhecimento de processo penal. Pois bem, aí eu quero lembrar para vocês, então, que é diferente da contestação e lembrando vocês também a contestação na área civil, do processo civil, e lembro a vocês que processo penal tem tudo de diferente do processo civil, certo? Não vamos nos atrapalhar. Tudo bem? Ótimo. E vamos continuar aqui. Bom, só um minuto. Até aqui, alguém teve alguma dúvida? Falem comigo. Não. Tudo bem? Vamos continuar então? Ótimo. E aí eu quero lembrar com vocês. Primeiro, então, vamos ver a defesa indireta. A defesa indireta é aquela em que nós vamos atacar vícios processuais, mas repito, para não passar vergonha, relacionados ao processo penal. Não vai atacar vício processual com previsão de processo civil. Tudo bem? Beleza. Quais são os vícios processuais mais comuns de incidência, mais comum na prática? Até vou colocar aqui, ó, no nosso material. Eu trouxe para vocês hipóteses mais comuns. Obviamente que não é um rol taxativo. Eu trouxe para vocês as hipóteses mais comuns na prática. Exceções, que está no 396, parágrafo 1º, exceção de suspeição, de incompetência, de litispendência, de ilegitimidade e de coisa julgada. Exceções. Nós podemos atacar também defeitos existentes na peça acusatória, qual seja a inépcia da denúncia ou da queixa-crime, vamos anotar aqui, inépcia da exordial, ou até mesmo algum vício no inquérito policial. Outras causas, que não a inépcia, mas outras causas de rejeição da denúncia. Nulidade da citação, porque lembrem, no processo penal, a citação, como regra, ela deve ser pessoal. Aqui já colocamos, né? Vício no inquérito policial, vou deixar só aí embaixo, vício no inquérito policial, ou qualquer nulidade prevista no artigo 564 do Código de Processo Penal. Então, eu repito, nós temos duas formas de defesa a serem apresentadas na resposta à acusação. A primeira dela é atacar o processo, é a denominada preliminar, é uma defesa indireta.
em que nós vamos atacar o processo ou para extingui-lo ou para que seja convalidado um vício. Um vício deve ser arguido, aceito e arrumado, a grosso modo. Então, nós temos a defesa indireta, que é atacar a própria relação processual, com o objetivo de extingui-lo ou de que seja sanado um vício. Ou então fazer uma defesa direta, que é, desculpa a brincadeira, mas ir para o pau, é defender um mérito. Quais são, vamos tratar da defesa indireta, da preliminar. Quais são as hipóteses mais comuns? São as exceções, é falar da inépcia da denúncia, outras causas de rejeição, tal como condição da ação e pressupostos processual, pedir a nulidade da citação, pedir o reconhecimento de algum vício no inquérito policial ou qualquer outra nulidade absoluta. Meus amigos, lembrando a vocês, professora, me dá um exemplo de uma nulidade no inquérito policial que eu posso atacar como preliminar. Deixa eu desligar um pouquinho o ar aqui. Me dá um exemplo, então, de um vício processual que eu posso atacar em preliminar na resposta à acusação. Vamos lá? Defesa indireta, vício processual, atacado a título de preliminar na resposta à acusação. Trabalhei eu num processo, numa ação penal, em que ela foi sui generis. Óbvio, no ponto de vista processual, e somente num ponto de vista processual, bastante interessante, não do lado humanitário da coisa. Por quê? Foram presos em flagrante delito 2 pessoas, A e B. E havia, então, o boletim de ocorrência, falando que A e B foram presas. Qual o contexto fático? O auto de prisão em flagrante ocorreu em face da guarda municipal. A guarda prendeu 2 pessoas em flagrante. Prendeu como? Ambas estavam no carro, um como motorista, a outra como condutor. Um como motorista, a outra como condutor. E foram abordados, sendo efetivado o flagrante delito, porque havia droga no carro. Ambos foram imediatamente encaminhados à delegacia, encaminhados à autoridade policial. Lá a guarda fez o boletim de ocorrência e o cara ficou, os 2 presos, recolhidos numa cela, enquanto a guarda municipal fazia o boletim de ocorrência. Antes deles apresentarem o boletim de ocorrência, veja que interessante, o delegado não havia recebido os presos e eles estavam ali numa carceragem provisória. O que ocorreu, que chamou a atenção, é que um começou a passar mal e o outro gritava: tá passando mal, tá passando mal. E a guarda nada fez. Ou diz o outro rapaz que a guarda nada fez. Aí cabe a investigação falar. Mas nesse período, o que estava passando mal teve uma convulsão. Aí, vendo e ouvindo, na verdade, ouvindo o desespero, foram ver. E o cara estava efetivamente passando mal, teve uma convulsão. E aí chamaram o SIAT, ou o SAMU. Quando chegou, ele já estava praticamente morto. A par disso, veio o auto de prisão em flagrante e o inquérito foi imediatamente concluído, com um único detalhe. Só constava no auto de prisão em flagrante o que ficou vivo. O que ficou morto apareceu em um único momento, no boletim de ocorrência. Ele nunca mais apareceu. Ele sumiu.
do auto de prisão em flagrante. E aí, meus amigos, obviamente que aí é o momento de você trazer à mesa para o juiz o boletim de ocorrência. Você traz o boletim de ocorrência, só um pouquinho. Você traz o boletim, perdão, meu celular ficou ligado. Vou pôr no mudo aqui, tá? Você traz o boletim de ocorrência e informa. Há um vício aqui. Porque o inquérito foi feito exclusivamente com base no auto de prisão em flagrante. Só que existiam 2 conduzidos e simplesmente desaparece o que morreu. Aí você pode trazer isso à baila e deixar claro que nada impede, conforme diz a nulidades, e vocês vão ter aulas específicas sobre a nulidade, mas o vício no inquérito policial não impede que, se ele for arrumado, a relação processual ela continue corretamente até o seu final. Mas naquele momento eu invoquei uma preliminar, qual seja a nulidade do inquérito policial em sua completude, em sua globalidade, porque em nenhum momento ele traduziu a verdade do que ocorreu ali. Aí foi mandado refazer tudo. Entenderam? Então, olhem que interessante. Esse vício, ele não iria extinguir a relação processual. E eu tinha plena ciência disso, mas simplesmente eu pedi ao juiz para que ele verificasse um vício no processo penal, no inquérito, um vício no inquérito, na investigação preliminar, para que antes de que houvesse a continuidade desta relação processual, que ele fosse sanado, corrigido, e foi o que foi feito. Logo após, o delegado, então, verificou o que ninguém tinha falado para ele, que ele não percebeu que o cara tinha morrido, e aí ele procedeu à retificação dos autos. Ele ouviu novamente os policiais, ele ouviu novamente o acusado que morreu e até mesmo pediu para ouvir quem fez o atendimento e pediu um laudo cadavérico para verificar o que tinha morrido um dos acusados. Mas vejam, eu argui nada mais, nada menos do que uma nulidade no inquérito policial, falando, olha, o inquérito não condiz com a realidade fática. Houveram 2 pessoas presas em flagrante e não uma. Então, esse inquérito é história para boi dormir. Ele é nulo. Tudo bem? E aí, a nulidade do inquérito, ela não vai contaminar a futura ação penal, mas esse vício, ele deve ser sanado. Ou seja, mandou ser refeito os atos de diligência da investigação preliminar. Entenderam? Olhem, ele retardou, ele fez com que a relação se estendesse, mas não colocou fim a ela. Outra hipótese fática que eu quero trazer para vocês numa análise concreta. É muito comum também que haja nulidade da citação. Ainda mais considerando... Gente, vocês estão me vendo pequenininho ou grande? Agora é grande. Tá, mas agora grande. E antes? É só quando eu clico o negocinho que eu fico pequenininha? É só aqui que eu fico pequenininha? Isso. Tá. Perfeito. Considerando o retrospecto, a revisão que eu fiz no começo da aula,
A citação no processo penal, ela tem especial relevo, porque nós estamos diante de direito indisponível. Aqui versa-se sobre ação de cunho penal, sanção penal, é direito indisponível, é liberdade. Porquanto, considerando essa peculiaridade do processo penal, considerando a peculiaridade do processo penal, pode acontecer da citação ser nula. E lembrem, aqui nós temos diferenças de revelia e etc. Então, poderá ensejar na nulidade da citação. Lembrando vocês que, se houver a nulidade, só um pouquinho, que eu vou abrir o material. Se houver a nulidade da citação, poderá haver consequências diversas para o processo penal. Vamos analisar uma citação casuística aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Só um pouquinho que eu estou tentando abrir um arquivo para vocês verem o processo comigo. Aqui. Estão assistindo, né? Tá na tela, né? Olha que interessante. Este foi um processo que se iniciou. Este foi um processo que se iniciou no juizado sobre a inculpação de desacato. E aí, eu lembro vocês, o desacato, a primeira coisa, vamos fazer uma defesa comigo. Vamos fazer comigo uma defesa para vocês irem devagar. A primeira coisa, vocês têm que lembrar que o desacato é uma infração de menor potencial ofensivo, porque a pena não suplanta, ultrapassa 2 anos. Portanto, ele é regido pelo juizado especial criminal no denominado rito sumaríssimo. Lembrem, ele não vai ser tramitado conforme o rito ordinário. Não. Ele vai ser regido pelo rito sumaríssimo. Quais as peculiaridades do rito sumaríssimo? Aí, meus amigos, vocês têm que lembrar. As peculiaridades do rito sumaríssimo é que ele admite uma fase extraprocessual em que esta fase extraprocessual tem diversos institutos despenalizadores com fundamento em política criminal. Quais são eles? A possibilidade de composição civil entre o pretenso autor e vítima da infração penal, lembrando, se for um crime contra a pessoa determinada, se versar sobre pessoa determinada, tendo como vítima pessoa determinada, há uma audiência para composição civil, para tentar um acordo entre as partes. Caso não seja possível o acordo, porque as partes não efetivaram a composição, ou porque é um crime que não tem vítima determinada, exemplo, um crime contra a administração da justiça, um crime contra a saúde pública, um crime contra o Estado. Haja vista que a vítima é indeterminada. Neste caso, repito, não sendo possível a composição, porque as partes não chegaram a um acordo, ou porque não há
não há vítima determinada, há a segunda medida despenalizadora, chamada transação penal, que é um acordo entre o suposto autor do delito e o IMP, para que ele faça um pagamento antecipado de pena, tal como prestação de serviços à comunidade ou cesta básica, ao passo que antecipado parcialmente a pena, não há processo, e a pessoa não corre o risco de ser condenada e ter o nome lançado no rol dos culpados. Bom, eu não te processo, você me paga uma pequena pena, ao passo que você mantém o status de primário e não sofre a possibilidade de uma condenação criminal. Isto é transação penal. Artigo 76 da Lei 9.099, obviamente trazida a vocês a grosso modo. Ainda haveria a possibilidade também de suspensão condicional do processo, que é outra medida despenalizadora prevista na Lei 9.099, mas que também é aplicado por expressa disposição legal ao rito sumário, que é a suspensão condicional do processo. Mas, enfim, o que nós precisamos identificar, então, nesta ação penal que eu estou trazendo para vocês? Infração de menor potencial ofensivo, vigência, rito sumaríssimo, certo? É isto que nós tínhamos que olhar. Vamos continuar aqui. O promotor de justiça, eu deixei o nome do promotor, não tem problema, é um caso público, tirei o nome das partes. Mas o promotor, o que ele fez? Uma vez tratar de crime de desacato, ele ofereceu a transação, porque vejam, desacato é um crime contra a justiça, logo não tem vítima determinada. Aí ele ofereceu a transação no pagamento de 4 cestas básicas ou seja, prestação pecuniária ou 40 horas de serviços à comunidade. E aí? Aí começou-se a procurar a noticiada, a acusada. E o que aconteceu? Ela não foi encontrada. Uma vez que ela não foi encontrada, ninguém achou o endereço dela. Foi oferecida a denúncia. E já conversamos nas nossas primeiras aulas. O rito sumaríssimo é marcado pela economia e celeridade. Se a pessoa não for encontrada, obviamente, ela deverá dispor sobre citação por edital. Se ela não for encontrada, o processo não corre com celeridade, não corre com economia. No caso, ela não foi na audiência, não foi encontrada sequer para transação penal. Uma vez que ela não foi encontrada, o que aconteceu? O Ministério Público ofereceu denúncia contra ela. O Ministério Público, por seu promotor, olha aqui o princípio da autoritariedade, no uso das suas atribuições, com base no termo de circunstanciado, olha aqui a justa causa, com base na investigação preliminar, que é um termo circunstanciada, ofereceu denúncia. A denúncia foi oferecida, olha aqui o requisito temporal, 29 de outubro de 2014, até com o horário. Olha o requisito espacial, com o endereço certo. E ela abordou os policiais
que levavam indivíduos presos para a delegacia e ofendeu dizendo: pilantras, corruptos, vocês têm que tomar tiro na cara. Os policiais pediram para que ela se acalmasse, mas ela continuou proferindo ofensas. Por isto, os policiais deram voz de abordagem e ela empreendeu em fuga a pé. E ela fez isso porque ela acreditou que eles estavam conduzindo o seu marido, que estava preso por outra equipe policial. Logo, gente, olhem a denúncia certinha. A denúncia trouxe a conduta dela, circunstanciada, exposta no tempo e no espaço. A denúncia foi feita certinha. Olha aqui, depois da denúncia, está aqui, ela está em curso no 331, requerendo que se ela seja a denúncia recebida, designando-se a audiência de instrução e julgamento e a citação. Certinho, a denúncia foi oferecida. Pois bem, na sequência, constatou-se que ela, a acusada, estava em local incerto e não sabido. Razão pela qual, vejam, e aqui o cerne da questão, toda vez que vocês se depararem com uma ação penal, vocês têm que identificar o rito. É comum ordinário, é comum sumário, é sumaríssimo, ou é rito especial? Exemplo, crime contra a honra, funcionário público, competência originária dos tribunais, entre outros. Mas vocês, e faço alusão à nossa segunda aula, vocês têm que identificar, repito, o rito. Em caso, rito comum sumaríssimo, com a peculiaridade. Se a pessoa está em local incerto e não sabido, não há a possibilidade de tramitação pelo rito ordinário. Por que, Natália? Porque o rito ordinário não admite citação por edital. Porque a citação por edital não se coaduna com celeridade e economia processual. Portanto, o juiz falou, encontrando-se em local incerto e não sabido, de acordo com a legislação específica, remeta-se para uma vara criminal. E de acordo com o Código de Processo, que fala expressamente isso, não sendo possível o sumaríssimo, vai tramitar pelo rito sumário. Portanto, não encontrada pela citação pessoal, por estar em local certo não sabido, deverá ser feita uma citação editalícia. E a citação editalícia deverá tramitar em procedimento comum sumário. Foi-se então determinada a citação por edital. O MP chegou aí para o MP da Vara Criminal Comum e falou citação por edital. Olhem o juiz. Aqui já está desatualizado, viu? O projude, o funcionário, errou. Ele deveria ter atualizado aqui para procedimento sumário, porque estava correndo não mais no juizado especial, mas corria pela terceira vara criminal de Londrina. Procedimento está errado, deveria ter sido atualizado. Sumário. Olhem que legal. Gente, o juiz fez uma análise perfeitinha. Presentes os requisitos do artigo 41, ou seja, sendo a denúncia apta e não inepta, devidamente circunstanciada, tal como nós fizemos,
Nós vimos a denúncia e vimos que ela trouxe um fato circunstanciado e inexistente qualquer causa de rejeição preliminar prevista no 395, fazendo alusão às condições da ação e pressupostos processual, recebo a denúncia. Vamos revisar? Neste momento, vejam, o recebimento da denúncia foi totalmente perfeito. Ele foi técnico, ele foi feito sob viés processual. Ele não fez repito, nenhuma antecipação de julgamento do mérito. Pelo contrário, foi um juízo meramente de prelibação ali técnico. Considerando que a denunciada está em local incerto, cite-se por edital, com prazo de 15 dias, para que responda à acusação por escrito, por intermédio de advogado. E aí colocou, ocasião em que poderá erguer preliminares e arrolar tudo, invocar tudo que interessar a sua defesa. E aí, vamos continuar. Nesse caso, então, houve a expedição do edital e a juíza colocou aqui, a denunciada fulana, aqui já arrumaram, olha que legal, aqui o funcionário já arrumou para procedimento sumário, viram? Nesse momento o funcionário já se tocou que estava errado, que o rito é o sumário. A denunciada fulana foi citada por edital, não compareceu e nem constituiu advogado. O juiz determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional. E olha que legal, perfeitamente intimou o Ministério Público para que se manifestasse sobre a necessidade ou não da produção antecipada de provas. Pois bem, o processo foi então suspenso. Vamos continuar. O que ocorreu aqui? Olhem, houve nova vista ao promotor e o promotor falou: só verifique se ela não estava presa. Por quê? Porque se ela estiver presa, a citação por edital é nula e existe súmula sobre o assunto, 351. E ainda sobre a produção antecipada de provas, que nós tanto conversamos a aula passada, trazendo ainda sob o viés que a produção antecipada de provas somente deve ser aceita se ela for urgente, o promotor mesmo falou, não é urgente e não vislumbro a produção antecipada de provas. Por quê? O 366 somente admite se for urgente. A prova é testemunhal e ele considerou que não é urgente. Perfeito a alusão do Ministério Público. E aí? Aí, meus amigos, continuamos. Que o 366, que trata da citação por edital, ainda fala, lembro a vocês, que deverá ser manifestado sobre a produção antecipada de provas urgentes e ainda deverá ser feito a análise se é necessário a prisão preventiva, se for o caso. No caso, o Ministério Público ainda falou, não vislumbra os requisitos processuais para a prisão preventiva.
Professora, colocou o microfone da senhora no mudo aí. Eu me rendo à atuação processual. Por quê? Porque foi perfeito. O Ministério Público fez uma análise do 366 perfeita. Não é o caso de produção antecipada de provas, porque ela não é urgente. Não há razão para fazer a produção antecipada de prova testemunhal. Não é o caso de deliberar positivamente contra a necessidade da produção na previsão preventiva. E aí, e ainda foi categórico. Lembrem, nós falamos a aula passada, e salvo engano está no 361, mas alguém pode confirmar para mim. A expressa disposição legal. Se o réu está preso, a citação é pessoal. Então, ele ainda tomou a cautela de falar, certifique-se, dá uma olhada aí no DEPEN, no Departamento Penitenciário, se esta pessoa não está presa. Porque se ela está presa, vamos mandar citar ela pessoalmente, porque a citação é obrigatória na modalidade pessoal quando a pessoa está presa. O promotor fez a lição de casa agindo como fiscal da lei. E aí, o juiz está aqui, ele deferiu a cota ministerial, e então veio a defesa ao processo. Eu vou direto à defesa. A defesa pediu, vamos aqui onde é interessante. Resposta à acusação. Breve resumo dos fatos. Ela foi denunciada pelo delito previsto no 331, praticado em tal data. Foi oferecida a transação penal, ela não compareceu. Ademais, foi um oficial na casa dela e ele não a encontrou, sendo que o Ministério Público falou que havia se esgotado os meios de pesquisa e não encontrado ela. Portanto, os autos foram redistribuídos para a terceira vara criminal para que andasse e tramitasse sob o rito sumaríssimo, sendo citada por edital. E aí, meus amigos, olha que interessante. Nós estamos diante, foi arguída uma denúncia inepta, para inglês ver, né? Porque, ao meu ver, essa denúncia foi hábil. Essa arguição de denúncia inepta, para mim, era só para encher linguiça, mas a principal tese de defesa da nulidade da citação por edital, inocorrência do esgotamento de todos os meios da localização, possibilidade de erro na certidão do senhor oficial de justiça. Por quê? O oficial de justiça fez uma certidão falando que não a encontrara no endereço. Houve um oficial de justiça que falou, não encontrei ela no endereço. Só que, o que acontece? Foi colocada, então, foto do Google, falando que, como que não encontrou, ocorre que está aqui a casa e o numeral está, daí daria para ampliar, mas está onde está a flechinha. Logo, o que ocorreu e o que pode ter acontecido é que havia uma reforma na casa do lado e o muro dela necessitava ser pintado, mas efetivamente foi dito que aquela numeração não existia. Vejam, pode ser que essa caçamba estava um pouco mais para cá, pode ser que o oficial não viu a numeração que estava pintada, mas efetivamente
a numeração existia. Neste sentido, o processo também foi instruído, foi acompanhado por comprovantes de residência daquela época, assim como do próprio Detran, em que constava que ela ali residia e não houve problema nenhum para fazer a quitação do IPVA, do licenciamento, sempre encontraram ela naquele local, sendo que houve um erro. Portanto, foi requerido a nulidade da citação editalícia, porque houve erro na citação feita pelo oficial de justiça, ao dizer que o endereço não existia. Este foi o pedido, e olhem que interessante. Juntamente deste pedido, o que foi arguido então? Nulidade da citação por edital, sendo então possível que seja oferecida a transação. Ofereça novamente a transação. E exatamente isto que o juiz deliberou. Vamos lá? Vamos lá? Aqui, olhem, voltou-se para o procedimento sumaríssimo e foi verificado que houve um erro ao falar que ela não foi encontrada. E o MP manifestou-se para possibilidade de oferecimento da Lei 9.099. O MP falou, efetivamente versou sobre um erro e oferte-se os benefícios da Lei 9.099. Neste sentido, foi aceita, então, a transação. Por quê? Porque houve a nulidade da citação editalícia. A citação por edital somente pode ocorrer quando for esgotado todos os meios de busca e a pessoa não foi encontrada. Ali não foram esgotados, porque o oficial foi ao local, mas provavelmente errou. Logo, oferecida a denúncia foi recebida. Logo após, foi citada por edital. E tudo isto, vejam, foi nulificado. Foi nulificado a citação por edital, o oferecimento da denúncia e voltou para a fase extraprocessual, com oferta da transação. Verificaram a importância, então, de que na resposta à acusação seja atacado eventual vício da relação processual? Interessante. Esta mulher poderia ter sido condenada e ter o nome lançado no réu dos culpados por erro, por vício processual e nada mais do que vício processual. Tudo bem, gente? Então lembrem, voltando aqui, a defesa pode ser feita na resposta de maneira indireta. Exceções: eventuar inepta da denúncia. Outras causas de rejeição previstas no CPP 395. Nulidade de citação pessoal, tal como já conversamos, nulidade do inquérito policial ou outras nulidades. Isto é, atacar a relação processual. Porque se existem vícios, eles devem ser sanados, obviamente, se admitirem que assim o seja. Ou, se existirem vícios insanáveis, ataca-se o processo, pondo fim na relação processual. Exatamente neste sentido, nós também temos exceções. E as exceções poderão ser dilatórias, é aqueles que prorrogam,
que dilatam a relação processual, mas não põem fim à relação processual. Exemplo: suspeição ou incompetência do juízo. Vejam, se houver um juiz suspeito, vamos tratar a suspeição como impedimento, suspeição propriamente dita ou incompatibilidade, porque o juiz tem relação com a parte ou porque o juiz tem relação com a relação processual. Óbvio, ele não pode julgar o caso, portanto, deverá ser remetido para o juiz substituto ou outro. Para o substituto, a verdade é essa. Se for incompetente o juízo, deverá haver a remessa para o juiz competente. Mas nesses dois casos, é uma mera dilação. Não colocará termo, fim à relação, à ação penal. Somente haverá uma dilação, o vício será sanado e a ação penal tramitará pelo devido processo legal. Por sua vez, nós temos exceções peremptórias. São aquelas, as exceções peremptórias são aquelas que elas vão pôr fim à relação processual, elas vão pôr fim à ação penal, pois elas não admitem que cheguem ao seu fim. Quais são elas? Põe fim ao processo. Quais são elas? Ilegitimidade da parte, litispendência e coisa julgada. Vocês verificaram para mim na doutrina entre a diferença entre as exceções peremptórias e as dilatórias? Bom, eu vi vocês conversando no grupo, então eu acredito que sim. Mas vamos lá. Olhem que interessante. Toda vez em que nós falarmos em exceção, nós devemos lembrar que o Código de Processo Penal no 396, o Código de Processo Penal no 396 diz que as exceções serão processadas em apartado. O que significa dizer? Meus amigos, isto significa dizer que você não deve trazer a exceção como matéria preliminar na resposta à acusação. Você deverá fazer em autos apensos, no que é denominado apartado. Você deve abrir outros autos incidentais, os quais serão distribuídos por dependência. Mas saibam, a exceção não deverá ser feita na mesma peça processual. Por quê? O Código de Processo Penal, no parágrafo 1º, disse: as exceções serão autuadas em apartados. Isto quer dizer, você deverá trazê-la como processo incidental, o qual, obviamente, será distribuído por dependência, certo? E aí, você deverá arguir essas exceções que estão previstas no 95, você deverá arguir estas exceções em apartado. Tanto faz se for suspeição, incompetência, litispendência, ilegitimidade ou coisa julgado. A verdade é que elas deverão ser feitas em apartado, distribuídas por dependência. E a pergunta é: professora, mas eu comi barriga. Eu fiz a exceção, mas eu não fiz em apartado. Eu fiz dentro da resposta à acusação.
Acontece, eu já vi e eu já pedi também, mas deixando claro que eu sabia. Sabe, neste sentido, nós temos que fazer alusão à nova ciência processual, a ciência processual moderna, lembrando que o processo é nada mais do que um instrumento, de que uma ferramenta. O processo é uma ferramenta que instrumentaliza o direito material. Logo, se houver um erro na formalidade, deveria a exceção ser trazida em apartado, mas ela foi feita dentro da resposta, nós verificamos nada mais, nada menos do que um erro na formalidade. E nós não devemos, ainda mais no processo penal, cultuar a formalidade, quando não acarretar em prejuízo. Neste sentido, eu já verifiquei diversas exceções sendo feitas de maneira equivocada dentro da resposta à acusação. E aí, meus amigos, o Código de Processo Penal, ele não fala nada sobre o assunto, mas por analogia, nós vamos nos socorrer ao Código de Processo Civil. Lembrando vocês que, se o Código de Processo Penal for omisso, não há problema nenhum nós aplicarmos o Código de Processo Civil subsidiariamente. E neste sentido, o erro na forma somente vai acarretar a anulação dos atos que não possam ser aproveitados. O erro na forma somente vai acarretar a nulidade dos atos que não possam serem aproveitados. Dar-se-á aproveitamento dos atos praticados, desde que não acarrete prejuízo. Outro, quando a lei prescrever determinada forma e ela não for obedecida, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo alcançar a finalidade. Ou seja, o que houve foi um erro na formalidade, na forma. A lei determina que ele fosse feito a exceção em apartada, mas ela foi feita no bojo do processo, em especial na resposta à acusação. As decisões judiciais que eu estou vendo na prática não vamos cultuar a forma pela forma. O processo é instrumentário. Não há qualquer mácula, qualquer prejuízo às partes. O que eu estou vendo é que o juiz, ele mesmo fala, considerando o caráter instrumentário, considerando que o acusado arguiu sim a exceção, ele pede para que seja traslado cópia da defesa em apartado e abre vista ao Ministério Público. Mas, professora, que absurdo! Por quê? Foi feito o pedido, mas foi feito equivocado. Mas nós não vamos cultuar a formalidade. Foi feito equivocado? Foi. Mas pega a cópia, faz por translado, autua em incidente, distribuindo por exceção. A própria cópia da resposta à acusação é autuada pela instrumentalidade das formas, tal como fosse uma exceção. Por quê? Porque ela é uma exceção. Ela não deixa de ser uma exceção. Então, entra lá, ela pediu, abre vista para o promotor,
que vai se manifestar quanto à exceção, corre em apartado enquanto a ação penal continua. Não tem problema nenhum. Tudo bem? É assim que eu vejo hoje, na prática, a ciência processual moderna. A instrumentalidade das formas. Se não ocorrer prejuízo, a violação da formalidade, se não acarretar prejuízo, o ato deve ser aproveitado, desde que não acarrete prejuízo, e em caso não houve translado da cópia, auto em apartado, vista para a parte contrária, fechou, não tem prejuízo algum para as partes. Não podemos cultuar a forma pela forma. Beleza? Outra coisa, algo que aí sim deve ser dado especial atenção. Cuidado, nós não vamos nos prender à formalidade, mas vamos sim nos prender à possibilidade de preclusão. Se a exceção deveria ser feita no prazo da resposta à acusação e não foi, aí, meus amigos, ela é preclusa. Ela é preclusa. Tudo bem? Vou fazer um intervalozinho de 10 minutos e a gente já volta. Ok, galera? Para falar sobre preclusão das exceções versus matéria de ordem pública. 10 minutinhos de intervalo e já voltamos.